O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Algarve estivesse sangrando segredos antigos. Ana parou na Ponte Velha sobre o rio Gilão, o vento salgado do mar chicoteando seus cabelos castanhos desgrenhados. Seus dedos tremiam no corrimão enferrujado, os olhos fixos na água escura lá embaixo, que sussurrava promessas de esquecimento. É isso, murmurou ela para si mesma, a voz rouca de lágrimas não choradas. Ninguém sentiria falta. Ninguém. Mas antes que pudesse dar o passo final, uma mão firme agarrou seu braço, puxando-a de volta com uma força que parecia vir das profundezas da terra algarvia. Não, miúda. Não hoje. Não enquanto eu puder impedir. A voz era grave, carregada de um sotaque lisboeta afiado como o vinho tinto de Alentejo, mas com a doçura de quem já cantara fado nas noites de Alfama. Ana virou-se, o coração martelando, e encontrou os olhos castanhos intensos de Sofia, a rapariga que mal conhecia, mas que já invadia seus sonhos como uma maré alta. Sofia, com seu cabelo curto e cacheado, vestido solto de linho branco dançando ao vento, e um sorriso que desafiava as sombras. Vem. Vamos para o cais. Há sardinha assada esperando, e histórias que o mar não leva. Aquela noite, sob as luzes tremulosentes das lanternas de papel na marginal de Faro, Ana comeu pela primeira vez em dias. Sofia falava sem parar, gesticulando como uma fadista no auge da emoção, contando anedotas de suas viagens como influenciadora digital, as praias escondidas do Minho, os mercados de peixe em Setúbal, as festas de São João em Porto onde o martelo batia como um coração coletivo. A vida é como o azulejo, Ana. Quebrada, mas bela nas rachaduras. Tu és mais forte do que pensas. Ana ouvia, hipnotizada pela confiança de Sofia, pela forma como ela transformava o ordinário em épico. Mas no fundo, Ana guardava seu abismo, a perda dos pais num acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra de Monchique, há 10 anos, deixando-a sozinha com uma tia distante em Faro, uma cidade de turistas e memórias salgadas que nunca abraçavam de volta. Dias viraram semanas. Sofia, que viera para o Algarve filmar um documentário sobre mulheres que desafiam o mar para sua conta no Instagram, com mais de 100 mil seguidores fascinados por sua ousadia, instalou-se na pensão modesta de Ana, transformando o quarto apertado num estúdio improvisado. Elas riam juntas nas ruas empedradas do centro histórico, provando pastéis de nata frescos na confeitaria mais antiga de Faro, onde o aroma de canela e baunilha se misturava ao cheiro de jasmim das varandas. Sofia ensinava a Ana a pousar para a câmara, a soltar os ombros tensos, a sorrir para o mundo como se ele merecesse. Olha para a luz, amor. Ela está sempre aí, mesmo depois da tempestade. E Ana, pela primeira vez, sentia um calor no peito que não era dor, um formigueiro sutil quando os dedos de Sofia roçavam os dela ao ajustar o foco da lente. Mas Faro não era só sol e mar. A cidade, com suas muralhas medievais e catedrais góticas, guardava fantasmas nos becos estreitos. Ana estudava literatura na Universidade do Algarve, mergulhada em Camões e Sofia de Melbrenner, sonhando com versos que capturassem sua fragilidade. Seus colegas a viam como a rapariga quieta, sempre com um livro na mão, evitando as festas no bairro alto local. Sofia, ao contrário, era o furacão, postava stories de si mesma surfando nas ondas de praia de Faro, com legendas em português poético misturado em inglês, atraindo marcas de moda sustentável e convites para palestras sobre empoderamento feminino. Eu sou a voz que grita pelo microfone invisível, dizia ela, rindo, enquanto editava vídeos no laptop emprestado de Ana. Uma tarde chuvosa de outono, enquanto o céu cinzento transformava o mar em chumbo, Sofia encontrou uma caixa velha no sótão da pensão. Dentro, fotos amareladas, Ana criança, com tranças desfeitas, correndo na areia de quarteira, os pais dela rindo num piquenique com cestas de cataplana fumegante. E, no fundo, uma carta dobrada, endereçada à menina dos olhos verdes. Sofia leu em silêncio, o coração apertando. Era de uma mulher chamada Isabel, confessando um amor não dito, um segredo que ligava o passado de Ana ao dela própria. Eu te salvei daquela noite no carro, mas não pude salvar-me a mim mesma. Perdoa-me, filha do meu coração. Sofia largou a carta, as mãos trêmulas. Ela sabia.
Porque Isabel era sua tia, a irmã mais velha de sua mãe, que desaparecera há uma década, deixando para trás rumores de um romance proibido em Faro, numa era em que o amor entre mulheres era sussurro nas sombras das igrejas. A revelação veio como uma onda traiçoeira. Sofia confrontou Ana naquela noite, sob o luar prateado que banhava os arcos do Jardim Manuel Bivar. Eu não o vim por acaso, Ana. Eu vim por ti. Minha tia. Ela me falou de ti antes de morrer. Ela te amava como uma filha, mas mais. E eu? Eu sinto mesmo eco. Ana recuou, os olhos arregalados de traição. Tu sabias? Todo esse tempo, fingindo amizade, enquanto eu me abria como uma concha partida? Saia. Volta para Lisboa e suas luzes falsas. As palavras cortaram como facas de ourivesaria alentejana, afiadas e ornamentadas de dor. Sofia partiu ao amanhecer, deixando para trás um colar de conchas do Algarve, gravado com força no fragil. Semanas se arrastaram como redes de pesca pesadas. Ana afundou-se nos estudos, mas as páginas de mensagem de Fernando Pessoa agora pareciam acusações. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ela via Sofia em todo lado, nas postagens virais sobre resiliência feminina, nas ondas que quebravam na costa, nos olhares curiosos das colegas da universidade que sussurravam sobre a rapariga que partiu o coração da influenciadora. Faro, com sua mistura de turistas ingleses bebendo ginginha e locais cantando ranchos folclóricos nas feiras de verão tardias, tornava-se um palco de solidão. Ana sonhava com o passado, aquela noite chuvosa, 10 anos antes, quando o carro dos pais derrapou na serra. Uma mulher desconhecida, Isabel, atirara dos destroços, sussurrando canções de ninar enquanto esperavam a ambulância. Tu vais viver, minha flor do deserto. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia lutava contra o vazio. Sua conta crescia, mas os comentários pareciam ecos vazios, inspiração pura. Tu és guerreira. Ela filmava na Praça do Comércio, com o Tejo ao fundo, mas o coração estava em Faro, no cheiro de alfarroba torrada e no toque tímido de Ana. O segredo as unia, mas também as separava. Isabel, apaixonada pela mãe de Ana, uma união impossível num Portugal ainda rígido nos anos 90, havia fugido para Lisboa, carregando a culpa de não ter salvado todos. Sofia, criada por ela, herdara não só os contos, mas a ferida aberta. Eu traí a confiança dela, confessou Sofia a uma amiga num café do Chiado, as lágrimas misturando-se ao café forte. Mas o amor não é traição. É ponte sobre o abismo. O reencontro veio no Natal, quando Faro se enfeitava com presépios vivos nas ruas, o ar cheio de castanhas assadas e o som de concertinas nas romarias. Sofia voltou, não como influenciadora, mas como mulher quebrada, batendo à porta da pensão sob a neve rara que caía como confetes divinos. Ana abriu, o rosto pálido como os azulejos da sede Faro. Porque agora? Sussurrou. Sofia estendeu uma mão, oferecendo um ramalhete de flores de laranjeira, símbolo de Faro. Porque o passado nos une, mas o futuro é nosso para tecer. Deixa-me contar tudo, sem câmaras, sem máscaras. Sentaram-se na varanda, o mar murmurando absolvição. Sofia falou horas, desfiando no velo, como Isabel salvara a Ana, como o amor dela pela mãe de Ana, um segredo guardado em cartas nunca enviadas, a inspirar a ser forte. Eu vim para cá guiada por um fantasma bom. Mas fiquei por ti, Ana. Pela forma como tu lês poesia como se fosse oração, pela tua fragilidade que me ensina a ser gentil. Ana chorou, não de raiva, mas de alívio, os dedos entrelaçando-se aos de Sofia como raízes antigas de sobreiro. Eu tinha medo de amar, porque o mar leva tudo. Mas contigo. Sinto terra firme. O inverno cedeu ao primavera, e Faro floresceu em tons de bougainvillea e amêndoa. Elas caminhavam juntas pelas falésias de Ponta da Piedade, onde o sol pintava grutas de ouro líquido, falando de sonhos. Ana publicando um livro de poemas sobre mulheres invisíveis, Sofia criando um podcast sobre amores não contados, com vozes de todo Portugal. O conflito veio sutil, como uma maré subreptícia. A tia de Ana, descobrindo o laço, acusou Sofia de roubar o passado, ameaçando expor o segredo nas redes sociais conservadoras da família.
É contra Deus e a tradição, gritou ela numa cena dramática na cozinha, com o cheiro de ensopado de peixe pairando como incenso acusador. A traição feriu fundo. Sofia, pressionada, hesitou em um live, mencionando vagamente segredos algarvios que viralizaram como fogo de palha. Ana sentiu a faca girar. Tu me vendeste por likes? Fugiu para as dunas de Ria Formosa, sozinha com os flamingos cor-de-rosa que pareciam julgar sua dor. Mas Sofia, fiel à sua força, largou o telemóvel e correu atrás, encontrando ao pôr do sol, o céu um tapete de rubi e safira. Não. Eu errei por medo, mas o amor não é post. É isso aqui. E beijou-a, não com paixão devoradora, mas com a ternura de quem reconstrói uma casa de azulejos partida, peça por peça. O alto tronar veio na véspera da Romaria da Senhora da Encarnação, quando Faro pulsava com multidões em trajes regionais, dançando ao som de violas e tambores. A tia Diana, furiosa, confrontou-os publicamente na procissão, gritando acusações de pecado moderno que ecoaram como trovões. Turistas pararam, locais murmuraram, e Sofia, com o microfone invisível de sua alma, ergueu a voz: amor não é pecado. É o fado que cantamos juntas, o mar que nos une. Portugal mudou de essa a Saramago, de fado a liberdade. Deixem-nos ser. A multidão, tocada pela emoção crua, aplaudiu, e até a tia, com lágrimas nos olhos, baixou a cabeça, murmurando uma bênção relutante. Na calmaria pós-tempestade, Ana e Sofia sentaram-se na praia deserta de Ilha de Faro, pés na areia morna, mãos unidas. O segredo nos uniu no drama, mas o amor nos liberta, disse Ana, recitando um verso seu. Sofia sorriu, traçando corações na areia com um pau de pinheiro. E Faro? Faro nos ensina que o frágil é forte, como as falésias que resistem às ondas. O sol mergulhou no horizonte, tingindo o céu de esperança, e elas souberam, o passado era ponte, não prisão. O futuro, um oceano de possibilidades, onde duas almas, frágil e forte, navegavam juntas, sob o olhar benevolente das estrelas portuguesas. O aroma de sal e pinheiros mediterrâneos impregnava o ar de Faro naquela manhã de verão incipiente, mas para Ana, era apenas mais um véu sobre o vazio que a consumia. Aos 24 anos, estudante de literatura na Universidade do Algarve, ela carregava o peso de uma vida que parecia escrita por um autor cruel, Camões sem o heroísmo, apenas a saudade pura e amarga. Seus pais haviam morrido numa noite de nevoeiro na Serra de Monchique, quando ela tinha apenas 14 anos. O carro, um velho Fiat Panda, escorregara numa curva traiçoeira, mergulhando num abismo de pedras e silêncios eternos. Desde então, Ana vivia com a tia Margarida, uma viúva ríspida que gerenciava uma pensão modesta no bairro do Carmo, cheia de hóspedes efêmeros que vinham pelo sol e partiam sem deixar raízes. Ana era frágil como as conchas quebradas que o mar depositava na praia de Faro, bela, mas partida ao menor toque. Seus cabelos castanhos ondulados caíam em cachos desordenados sobre os ombros e seus olhos verdes, herdados da mãe, carregavam uma melancolia que afastava amigos. Na universidade, sentava-se no fundo das aulas de poesia contemporânea, anotando versos de Sofia Anderson com uma caneta que tremia ligeiramente. A fragilidade é o meu escudo, pensou ela, enquanto caminhava pelas ruas empedradas rumo à ponte sobre o Gilão. Mas naquele dia, o escudo rachou. O vento levava como um lamento fado, carregando ecos distantes de uma guitarra portuguesa tocada num café próximo. Ana subiu no corrimão, o coração um tambor descompassado. Abaixo, o rio corria preguiçoso para o mar, prometendo paz num abraço frio. Acaba com isto, sussurrou ela, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Imagens piscavam, o riso da mãe cozinhando amêijoas a abelhão pato, o pai cantando grândola no carro, a noite do acidente onde uma estranha, uma mulher de voz suave como mel, a abraçara nos destroços, salvando-a enquanto o mundo desabava. Mas quem era ela? Um fantasma, como tantos em Faro. Foi então que Sofia surgiu, como uma deusa pagã emergindo das brumas algarvias. 26 anos, alta e esguia, com pele morena beijada pelo sol de mil praias, cabelo curto e cacheado que emoldurava um rosto angular e expressivo.
Vestia um macacão de linho bege, sandálias de cortiça nos pés e carregava uma mochila repleta de equipamento de filmagem, tripé, drone, o arsenal de uma influenciadora que conquistava o mundo com um toque de dedo no ecrã. Sofia estava em Faro para o seu projeto Almas do Atlântico, uma série de vídeos sobre mulheres portuguesas que desafiavam convenções, financiada por uma marca de cosméticos ecológicos. Mas naquele momento, ela era apenas uma alma compassiva. Para com isso, ó louca! O mar já tem almas que bastam. Sua voz cortou o vento, firme mas não áspera, com o timbre rouco de quem crescera ouvindo fado em Alfama. Ana virou-se, atordoada, e Sofia já estava lá, os braços ao redor dela, puxando-a para baixo com uma força surpreendente para sua silhueta elegante. Respira. Eu sou Sofia. E tu, minha salvadora involuntária de um tombo feio, és? Ana, murmurou ela, as pernas fraquejando. Sofia não a soltou, guiando-a para um banco de azulejos desbotados na marginal, onde o cheiro de peixe grelhado se misturava ao jasmim das trepadeiras. Bom, Ana, o primeiro mandamento do Algarve, não se joga fora antes de provar uma dose de medronho. Vem, há um tasco ali que faz o melhor. Sem esperar resposta, Sofia arrastou-a para o tasquinho do Zé, um buraco na parede com mesas de plástico e paredes cobertas de redes de pesca. Ali, entre copos de aguardente caseira e pratos de choco frito, Sofia desfiou sua história como um novelo de lã alentejana. Nascida em Lisboa, filha de uma costureira e um pescador do Tejo, Sofia descobrira cedo o poder das palavras e imagens. Aos 18, criar uma conta no Instagram compartilhando fotos de protestos feministas nas ruas da Baixa, misturadas a receitas de caldeirada de peixe. Eu sou a voz das que não têm megafone, disse ela, os olhos brilhando como as luzes do 25 de Abril na ponte. Seus seguidores a chamavam de a força do fado moderno, forte, resiliente, sempre com um captium poético. No mar da vida, as ondas nos moldam, não nos afogam. Ana ouvia, fascinada, sentindo pela primeira vez que sua fragilidade não era maldição, mas talvez um verso incompleto. Naquela noite, Sofia convenceu Ana a posar para um vídeo rápido, as duas na ponte agora iluminada, o rio refletindo estrelas, Sofia narrando sobre a coragem de ficar. Sorri, miúda. Tu tens o olhar de quem leu todos os segredos do oceano. Ana riu, um som estranho, como sino enferrujado, e algo se acendeu, um formigueiro no estômago, um calor nas bochechas quando Sofia ajustou uma madeixa de cabelo dela. Era amizade? Ou o começo de algo mais profundo, como as raízes de uma oliveira centenária? Os dias seguintes foram um redemoinho de cor e movimento. Sofia instalou-se na pensão da tia Margarida, transformando o quarto de hóspedes num caos criativo, cabos serpenteando pelo chão de tijoleira, o laptop piscando com edições de vídeo ao som da Amália Rodrigues. Elas exploravam Faro juntas, o mercado municipal com suas bancas de figos maduros e queijos de serpa, a sé com seus arcos manuelinos sussurrando histórias de mouros e cristãos. Sofia filmava tudo, Ana lendo pessoa num banco do jardim, o vento agitando páginas como folhas de sobreiro, as duas provando figos secos recheados de amêndoa numa feirinha local, rindo de grãos que caíam como confetes. Tu és como a Ria Formosa, Ana, disse Sofia uma tarde, enquanto remavam num barco alugado pelas lagoas salgadas, flamingos cor-de-rosa erguendo-se como sentinelas. Bonita na calmaria, misteriosa nas marés. Ana corou, mergulhando os remos mais fundo para esconder o tremor. Pela primeira vez, sentia-se vista não como uma órfã frágil, mas como uma mulher com camadas, como os estratos de calcário nas falésias. Sofia, com sua força extrovertida, era o contraponto perfeito. Planejava roteiros ambiciosos, negociava com pescadores locais para aparições nos vídeos, transformando a timidez de Ana em narrativa. Juntas, somos invencíveis, declarava ela, postando uma foto das duas com legenda. Fragilidade mais força igual, magia algarvia mulheres do mar. Mas sob a superfície idílica, correntes subterrâneas agitavam-se. A tia Margarida, com seu rosário sempre ao pescoço e opiniões forjadas na ditadura salazarista, franzia o sobrolho para as modernices de Sofia. Essa lisboeta traz confusão, Ana. Fica com os teus livros e deixa os turistas irem. Ana ignorava, mas o desconforto crescia, como umidade nas paredes de cal. E Sofia?
Guardava seu próprio segredo, uma carta amarelada na bagagem, palavras de sua tia Isabel, que a criara após a morte dos pais dela num incêndio em Sintra. Vai a Faro, Sofia. Há uma rapariga com olhos verdes que precisa de ti. Eu a salvei uma vez, agora salva-a de novo. E salva-nos a todas. A carta datava de 2015, mas Isabel morrera meses depois, levando o segredo para o túmulo. Sofia viera por dever filial, mas ficara por um puxão no coração que não explicava. Enquanto filmava um pôr do sol na Ponta da Piedade, grutas esculpidas pelo mar como catedrais naturais, ela olhou para Ana, perfilada contra o horizonte, e pensou, isto é mais que destino. É amor disfarçado de acaso. O outono chegou a Faro com um manto de nuvens baixas e chuvas finas que transformavam as ruas em espelhos trêmulos, refletindo as luzes amareladas dos lampiões. Ana acordava cedo, o quarto ainda escuro, ouvindo gotejar no telhado de telha vermelha. Sofia dormia ao lado, enroscada nos lençóis como uma criança, o peito subindo e descendo em ritmo sereno. Nos últimos meses, a proximidade tornara-se natural, mãos que se tocavam ao passar o sal no pequeno almoço de pão de milho e queijo fresco, olhares que se demoravam durante as edições de vídeo, silêncios preenchidos por uma sintonia que Ana temia nomear. Era amor? Em Faro, terra de santos e pecadores, o amor entre mulheres ainda ecoava como fado proibido, sussurrado nas costas das igrejas. Sofia, alheia ao turbilhão interno de Ana, planejava o próximo capítulo do projeto. Vamos para Monchique amanhã. Quero filmar as termas, as levadas escondidas. Tu vens, poeta? Narra-me um verso sobre águas curativas. Ana assentiu, o estômago revirando. Monchique era o fantasma da serra onde tudo acabara, as curvas fatais, o nevoeiro que engolira o carro dos pais. Talvez, murmurou ela, mas Sofia insistiu, com aquele sorriso que derretia resistências como ser ao sol algarvio. A viagem foi um bálsamo inesperado. Subiram a serra de jipe alugado, o ar fresco carregado de eucaliptos e medronhos silvestres. Sofia cantava ao volante, estranha forma de vida de Amália, a voz rouca preenchendo o habitáculo. Ana ria, o vento bagunçando seus cabelos pela janela aberta. Chegaram às termas de Caldas de Monchique ao meio-dia, o vapor subindo das piscinas como fantasmas benevolentes. Sofia filmava com fervor, close o PS das águas termais borbulhando, Ana mergulhando os pés, o rosto relaxado pela primeira vez em anos. Olha para ti, disse Sofia, baixando a câmara. Como uma ninfa saída dos mitos lusitanos. Bela, vulnerável, eterna. Naquele momento, sob do céu de castanheiras centenárias, Ana sentiu o puxão. Inclinou-se, os lábios roçando os de Sofia num beijo hesitante, como o primeiro gotejar da chuva de outono. Sofia correspondeu, suave, as mãos emoldurando o rosto de Ana como se fosse uma relíquia de azulejo frágil. O mundo parou, o chilrear dos pássaros, o murmúrio das águas, o pulsar acelerado dos corações. Quando se separaram, olhos nos olhos, Sofia sussurrou, eu esperava por isto desde o primeiro dia na ponte. Tu és o meu fado vivo, Ana. De volta a Faro, o romance floresceu como as flores de laranjeira na primavera, sutil, perfumado, inevitável. Elas passeavam de mãos dadas nos becos do centro histórico, parando na igreja do Carmo para admirar os ossos dos monges, conversando sobre fé e dúvida. Sofia cozinhava pratos lisboetas na cozinha da pensão, bacalhau à brás com cebolas douradas, servido com vinho verde gelado, enquanto Ana recitava poemas de Florbela Espanca sobre amores não ditos. Tu me fazes forte, confessava Ana nas noites quentes, aninhada no peito de Sofia, ouvindo o batimento como o ritmo de uma viola de fado. Mas o idílio tinha rachaduras. Sofia's Instagram explodia, parcerias com marcas de joias inspiradas em filigrana lentejana, convites para o Web Summit em Lisboa. Preciso ir por uma semana, disse ela uma manhã, enquanto Ana preparava café turco forte. É negócio, amor. Mas volto com surpresas. Ana sorriu, mas o medo rastejava, e se Sofia, a estrela, cansasse da sombra frágil? A tia Margarida, espiando das sombras, resmungava orações ao santinho. Deus não aprova estas modernices. Cuidado, sobrinha.
Sozinha, Ana mergulhou nos arquivos da biblioteca universitária, pesquisando sobre o acidente dos pais. Encontrou recortes de jornal amarelados, tragédia na Serra, casal algarvio perde a vida. Mas uma nota de rodapé mencionava testemunha anónima, uma mulher de Lisboa, que salvou a filha. O coração de Ana acelerou. Quem era ela? Sonhos voltaram, a voz suave nos destroços, um colar de conchas pressionado em sua mão infantil. Guarda isto, minha flor. É o mar que te protege. Sofia regressou com malas cheias de presentes, um vestido de rendas de Vila do Conde para Ana, livros raros de poesia lésbica portuguesa escondida, como os versos censurados de Natália Correia. Mas o brilho em seus olhos era ofuscado por uma sombra. Naquela noite, enquanto desempacotavam, uma carta caiu da bagagem de Sofia. Ana pegou-a, curiosa, e leu: Minha querida Sofia, vai a Faro. A rapariga de olhos verdes é o eco do meu coração partido. Eu a salvei, mas o amor pela mãe dela me destruiu. Perdoa-me por não contar tudo. Isabel. O mundo de Ana desabou como uma falésia erodida. Quem é Isabel? E por que isto? Sofia congelou, o rosto pálido. Era minha tia. Ela me criou. E ela salvou-te naquela noite. A confissão veio aos tropeções. Isabel, apaixonada pela mãe de Ana, um amor secreto nos anos 80, quando Portugal ainda lambia as feridas da Revolução. Isabel fugira para Lisboa após o divórcio conturbado da mãe de Ana, mas voltara à Serra por um pressentimento, encontrando o acidente. Ela morreu sem te dizer. Eu vim por ela, mas fiquei por ti. Ana sentiu a traição como um soco no estômago. Usaste-me? Todo este tempo era piedade disfarçada de amor? Gritou, as lágrimas fluindo como gilão em cheia. Sofia tentou abraçá-la, mas Ana recuou, correndo para o quarto e trancando a porta. Na escuridão, soluçava, o colar de conchas apertado na mão, o mesmo que Isabel lhe dera, agora um laço amargo. Sofia batia à porta, voz embargada. Não é piedade, Ana. É destino. Deixa-me explicar. Amanhã trouxe um silêncio gélido. Ana saiu cedo para a universidade, ignorando os olhos vermelhos de Sofia. Nas aulas, as palavras de Essa de Queiroz dançavam na página. O amor é uma ilusão generosa. Sofia, desesperada, postou um story vago. Quando o passado bate à porta, abres ou fechas? Os seguidores comentaram furiosamente, mas ela desligou o telefone, caminhando sozinha pela Ria Formosa, os flamingos indiferentes à sua dor. Dias se passaram em tensão. Ana evitava o contacto, enterrando-se em livros e caminhadas solitárias pelas falésias, onde o vento carregava lamentos de gaivotas. Sofia, pela primeira vez, sentiu sua força vacilar, filmava sozinha, mas os vídeos saíam frios, sem alma. A tia Margarida, farejando discórdia, servia o jantar em silêncio, o ar pesado como sopa de cação mal temperada. Eu avisei, murmurou ela uma noite, mas Ana ignorou, o coração um novelo emaranhado. O ponto de ruptura veio numa feira de outono em Faro, com barracas de chouriço alentejano e pão de alfarroba. Sofia encontrou a Ana entre a multidão, os olhos suplicantes. Fala comigo. Por favor. Ana parou, o cheiro de castanhas assadas misturando-se à raiva. Tu mentiste. O nosso amor é construído em mentiras. Sofia pegou sua mão, ignorando olhares curiosos. Não. Isabel amava tua mãe como eu te amo, puro, sem condições. Ela me pediu para te proteger. Mas o que sinto é meu, Ana. Real como o mar. Ana puxou a mão, mas algo cedeu. Então prova. Conta tudo, sem segredos. Sentaram-se num banco afastado, o sol poente tingindo o céu de sangue e ouro. Sofia desfiou a história, o romance de Isabel e a mãe de Ana nos anos 70, encontros escondidos em praias desertas do Algarve, o escândalo que levara ao divórcio, a culpa que consumira Isabel. Ela morreu de cancro, sussurrando teu nome. Diz-lhe que a amei. Eu vim por isso, mas o amor nasceu aqui, contigo.
Ana chorou, não de fúria, mas de uma tristeza antiga que finalmente encontrava voz. Eu sinto mesmo. Mas o medo. Ele me paralisa. Sofia abraçou Ali, na feira barulhenta, e o mundo pareceu perdoar. Então deixa-me ser tua âncora. O inverno de Faro era um amante caprichoso, dias de sol tímido intercalados por aguaceiros que lavavam as ruas como lágrimas coletivas. Ana e Sofia navegaram essa estação com a cautela de quem reconstrói uma casa após incêndio, devagar, camada por camada, misturando argamassa de confiança com tijolos de vulnerabilidade. O segredo de Isabel tornara-se ponte, não abismo. Elas reliam as cartas da tia de Sofia à noite, à luz de uma vela de cera de abelha, decifrando o amor proibido como um código medieval nos arquivos da Torre do Tombo. Ela via em tua mãe a liberdade que nunca teve, disse Sofia, traçando linhas na carta com o dedo. Num Portugal de cravos frescos, mas ainda presa em tabus. Ana assentiu, aninhada no sofá poído da pensão, uma manta de lã alentejana sobre os joelhos. E tu vês em mim. O quê? Sofia sorriu, beijando sua testa. A continuação. A chance de fazer certo o que ela não pôde. Conversas assim teciam intimidade, não fogos de artifício, mas brasa constante, aquecendo o quarto contra o frio atlântico. Sofia retomou o projeto com renovado vigor, agora com Ana como coestrela. Filmavam nas grutas de Benagil, acessíveis só de caiaque, onde a luz filtrava como vitrais naturais. Ana narrava, voz trêmula ganhando força. Aqui, o mar esculpe segredos em pedra, como o amor esculpe almas. Os vídeos viralizaram, Lesbian Love in Algarve Caves trending em português e inglês, atraindo mensagens de mulheres de todo o mundo. Vocês me deram coragem para sair do armário em Évora. Sofia lia-as em voz alta, os olhos brilhando. Vês? Somos farol. Mas o farol tremia sob ventos contrários. A tia Margarida, com sua devoção ferrenha à Virgem de Faro, descobriu as cartas num descuido. Entrou no quarto uma tarde, varrendo o pó, e encontrou o maço amarrado com fita de seda. Seus olhos arregalaram-se ao ler fragmentos. Meu amor por Maria era fogo sagrado, mas o mundo via como inferno. Margarida, criada em ranchos folclóricos onde o amor era heteronormativo como virada à moda do Minho, sentiu uma raiva ancestral borbulhar. Blasfémia, murmurou, guardando as cartas no avental. Naquela noite, o jantar foi tenso, polvo alagreiro fumegante, mas o ar gelado como o vento de tramuntana. Ana notou o silêncio da tia, mas atribuiu a artrite. Sofia, sensível como uma antena, pressentiu tormenta. Ela sabe algo, disse depois, enquanto caminhavam pelo jardim da Alameda João de Deus, árvores de araucária sussurrando segredos. Ana riu, nervosa. É só o inverno. Faz as pessoas rabugentas. Mas na manhã seguinte, Margarida confrontou-as na cozinha, as cartas atiradas na mesa como acusação. Isto é o que fazes na minha casa? Honrar uma pecadora que destruiu uma família boa? Ana empalideceu, o sangue fugindo do rosto. Tia! Como? Margarida apontou um dedo ossudo para Sofia. Esta tua amiga trouxe o veneno de Lisboa. Isabel era demónio, seduzindo tua mãe, causando o divórcio, e agora o acidente. Deus castigou. Sofia ergueu-se, voz firme como o sino da Sé. Não. Isabel amava puramente. O acidente foi fatalidade, não punição. E o nosso amor? É bênção como os cravos da Revolução. A discussão escalou, pratos tilintando como sinos de alarme. Margarida invocou santos e tradições. Em Faro, casamos com homens, fazemos filhos, honramos o lar. Isto é contra a natureza, como o mar engolindo terra. Ana, dividida entre lealdade filial e paixão recém-nascida, gritou, basta. Tu me criaste, mas nunca me viste. Eu não sou tua marioneta. Correu para o quarto, trancando-se, enquanto Sofia enfrentava a tia sozinha. Deixe-nos em paz, senhora. O Portugal de hoje canta fado de igualdade, não de ódio.
Sofia partiu para Lisboa no dia seguinte, alegando uma reunião com patrocinadores, mas os olhos vermelhos traíam a dor. Volto em breve, amor. Isto é só uma pausa para respirar. Ana assentiu, mas o vazio retornou, amplificado. Sozinha na pensão, sentia os fantasmas, a mãe, rindo em fotos antigas, Isabel, uma sombra benevolente, Sofia, agora uma ausência que doía como ferida aberta. Escreveu poemas febris, no castelo de ossos que é meu peito tu entraste como maré e saíste como furacão. Em Lisboa, Sofia afundou-se no trabalho para esquecer. Filmava no Lisboa Factory entre grafites coloridos e cafés trendy, mas os stories saíam forçados, empoderamento em tempos de dúvida forte sempre. Amigas no Chiado notavam, o que se passa, Sov? Pareces fado vivo. Ela confidenciava pedaços, o confronto, a tia, o medo de perder Ana. Ela é frágil, mas é a minha força. Como faço para voltar sem quebrar tudo? Uma delas, uma terapeuta de Belém, aconselhou, vai com o coração aberto. O amor português é assim, dramático, mas resiliente. Enquanto isso, em Faro, Ana enfrentava sua própria batalha. Margarida, arrependida mas teimosa, tentava reconciliação com sopas de tomate e conversas enviesadas sobre os velhos tempos. Tua mãe era boa rapariga antes daquela. Influência. Ana rebateu, voz ganhando aço, mãe era livre. E eu também. Se não aceitas, eu saio. A ameaça pairou, forçando Margarida a um silêncio reflexivo. Ana caminhava horas pela costa, recolhendo conchas como talismãs, recitando versos para o mar. Ó ondas, levai o medo, trazei a paz. O Natal aproximava-se, Faro enfeitando-se com presépios de cortiça e figurinos de papel machê, o ar cheirando a rabanadas e vinho quente. Sofia planejava regresso surpresa, mas um live mal calculado sabotou tudo. Pressionada por seguidores sobre sua pausa romântica, ela deixou escapar. Segredos do passado algarvio me unem a alguém especial. Faro guarda amores eternos. O vídeo explodiu, especulações, haters conservadores gritando degeneração, aliados celebrando. Ana viu no telefone da tia, o coração apertando. Expondo-nos por likes? Traição. Correu para a praia ao entardecer, o céu um manto de indigo rasgado por estrelas. Sentou-se na areia úmida, soluços misturando-se ao rugido das ondas. Sofia, a quilômetros dali, via as notificações e amaldiçoava sua impulsividade. Idiota! Perdeste-a agora. Mas em vez de desistir, pegou as chaves do carro alugado e partiu para sul, a autoestrada 2 cortando a noite como uma veia aberta. Chegou a Faro à meia-noite, a pensão escureceu por uma luz na varanda. Ana estava lá, embrulhada num jail, olhos fixos no horizonte. Sofia aproximou-se devagar, como quem doma um cavalo selvagem. Perdoa-me. Falei demais, por medo de te perder. Ana virou-se, rosto molhado. Tu me vendeste, Sofia. O nosso segredo, o nosso amor, viraram conteúdo. Sofia ajoelhou na areia, pegando as mãos de Ana. Não. Foi erro, não intenção. Eu amo-te demasiado para expor. Deixa-me provar. Sob o luar que banhava Faro como leite de cabra, elas choraram juntas, palavras fluindo como confissão num confessionário. O passado nos une, mas não nos define, murmurou Ana, finalmente cedendo ao abraço. Sofia beijou suas lágrimas. Então definamo-nos mutuamente. Fragilidade e força, entrelaçadas como o fado e a guitarra. A primavera irrompeu em Faro como um hino de louvor, campos de flores silvestres carpeteando as colinas, o ar perfumado por laranjeiras em flor, o mar um espelho de safira sob céus sem nuvens. Ana e Sofia emergiram do inverno como borboletas de casulo, mais fortes, com asas marcadas por cicatrizes, mas prontas para voar. O confronto com Margarida havia rachado o gelo. A tia, após noites de oração na Capela dos Ossos, murmurava um Deus é misericordioso ao passar pão e azeite na mesa, um perdão tácito que Ana aceitava com gratidão cautelosa.
Tu mudaste, disse Sofia uma manhã enquanto colhiam laranjas no pomar da pensão, o sol aquecendo a pele como um beijo divino. Ana sorriu, suco doce escorrendo pelos dedos. Não eu. Nós. O amor é contagioso, como a dança do rancho. Elas riam, espirrando-se uma na outra, um momento capturado num vídeo caseiro que Sofia guardava só para elas, sem filtros, sem partilhas. O projeto Almas do Atlântico atingia o clímax. Um documentário de 30 minutos sobre amores resilientes no Portugal rural filmavam em vilarejos como Alte, com suas chaminés brancas e fontes murmurantes, entrevistando mulheres idosas que contavam histórias de uniões secretas nos anos salazaristas, amores lésbicos escondidos em cavos de vinho do Douro ou nas sombras dos olivais alentejanos. Ana transcrevia, voz embargada. Elas sofreram em silêncio, mas o sofrimento forjou poesia. Sofia dirigia, olhos brilhando com justiça poética. Este é o nosso legado, amor. Vozes que o tempo calou agora gritam. Mas o drama espreitava, como sombras nos arcos da Arco da Vila. Um e-mail chegou a Sofia de um produtor de Lisboa, adoramos o conceito. Mas corta as partes sensíveis, foque no empoderamento genérico. Público conservador não perdoa. Sofia mostrou a Ana, punhos cerrados. Eles querem castrar a verdade. Sem nós, sem Isabel, sem o coração. Ana, outrora frágil, ergueu o queixo. Então faz sozinha. Eu narro o final. O amor vence porque é humano, não porque é provado. A decisão veio num pico de tensão. Sofia recusou o contrato, optando por autopublicar no YouTube, financiado por crowdfunding de fãs. Risco alto, mas alma intacta, declarou ela, postando um teaser com Ana lendo um poema original sobre as falésias de Marinha. A resposta foi avassaladora, doações de Évora a Porto, mensagens de obrigada por nos representar de raparigas em Faro que se sentiam vistas pela primeira vez. Mas o backlash veio feroz, comentários anónimos de trolls católicos, pecado contra a tradição portuguesa e, pior, um artigo num jornal regional acusando-as de propaganda estrangeira contra valores algarvios. A traição maior veio de dentro. Margarida, pressionada por primos devotos na igreja, contactou o jornal anonimamente, vazando detalhes das cartas de Isabel. Para salvar a alma da sobrinha, justificou-se depois, olhos baixos. O artigo explodiu. Influenciadora lisboeta desenterra escândalo lésbico em Faro, herança de pecado? Fotos delas nas praias viralizaram, distorcidas em memes de decadência moderna. Ana leu no telemóvel, o mundo girando. Tia. Porquê? Margarida chorava na cozinha, rosário entre dedos. Eu pensei. Proteger-te do inferno. Sofia encontrou Ana na ponte, a mesma da quase tragédia, olhos selvagens de dor. Não pula, amor. Guta. Ana gritou, voz e quando no gilão, lutar contra quê? Família, sociedade, o passado que nos persegue como mouros fantasmas? Sofia subiu no corrimão ao lado dela, equilibrando-se precariamente. Contra o silêncio. Juntas. O gesto ousado, duas silhuetas contra o entardecer, foi visto por transeuntes que chamaram a polícia por suicídio duplo. Mas em vez de tragédia, virou símbolo. Um vídeo amador capturou o momento, Sofia puxando Ana para um abraço, e espalhou-se como fogo de Santelmo. A mídia virou, do escândalo à história de redenção. Entrevistas no RTP Algarve, onde Sofia declarava, o amor não é escândalo. É o cerne de Portugal, de Inês de Castro Os Cravos. Ana, ao lado, lia seu poema. Nas rachaduras do azulejo floresce o que o tempo escondeu. Margarida, confrontada pela verdade nua, pediu perdão num jantar reconciliador, cataplana de marisco partilhada, lágrimas dissolvendo-se no caldo. Eu errei por medo antigo. Ama como quiseres, filha. O clímax irrompeu na Romaria da Rainha do Mar, em agosto, quando Faro fervia com procissões e barcos enfeitados de flores. Milhares acorriam à praia para a bênção das águas, mas este ano, um grupo conservador planejava protesto contra as lésbicas que profanam a tradição. Cartazes: Faro é de Deus, não de Sodoma.
Sofia e Ana, alertadas, decidiram enfrentar, não fugir. Subiram ao barco principal, vestidas de branco como noivas do mar, Ana com um colar de conchas, Sofia com uma guitarra pequena. Enquanto a multidão cantava hinos, Sofia dedilhou notas de fado, voz amplificada pelo microfone da romaria. Ouvi, povo de Faro, o mar não julga amores. Ele une como as ondas unem praias. Ana seguiu, recitando: somos filhas do Atlântico, livres, salgadas, eternas. O protesto vacilou, alguns cartazes caíram e aplausos esporádicos cresceram, e quando como rebentação. Uma idosa, talvez descendente de Isabel, aproximou-se. Minha irmã amava assim. Bênção para vós. A multidão, tocada pela emoção crua, uniu-se em canto coletivo. Grândola, Vila Morena, hino de liberdade. Na calmaria pós-romaria, sentadas na areia sob estrelas, Ana e Sofia brindaram com medronho. Sobrevivemos ao drama, disse Ana, cabeça no ombro de Sofia. Mais que isso, transformámo-lo em luz. Sofia beijou-a devagar, o mar testemunha silenciosa. O segredo nos uniu, o amor nos liberta. O verão de Faro estendia-se preguiçoso, dias longos de calor que derretiam o asfalto das estradas costeiras e noites mornas onde o céu se enchia de estrelas como grãos de areia. Após a romaria, Ana e Sofia colheram os frutos da coragem. O documentário estreou num festival indie em Lisboa, ganhando prémio de narrativa humana, e um editor contactou Ana para publicar sua coletânea de poemas, Conchas Quebradas. Tu és vós agora, sussurrou Sofia no regresso de comboio, as mãos entrelaçadas enquanto o Alentejo desfilava pela janela, planícies douradas de trigo, sobreiros isolados como sentinelas sábias. De volta ao Algarve, a vida tecia rotinas doces. Manhãs na pensão ajudando Margarida com hóspedes. Agora, a tia sorria ao ver casais de mãos dadas, murmurando o mundo muda, graças a Deus. Tardes de filmagem em praias escondidas como a de Dona Ana, onde Sofia capturava Ana escrevendo na areia, ondas lambendo versos efêmeros. Isto é para nós, dizia Sofia, desligando a câmara para momentos íntimos, piqueniques de salada de polvo e pão de milho, conversas sobre o futuro, uma casa própria em Tavira, talvez, com jardim de ervas e vista para Guadiana. Mas o passado, como maré persistente, não se rendia fácil. Uma carta chegou à pensão, endereçada a Ana, de um advogado em Lisboa, sobre a herança de Isabel. Sua benfeitora deixou-lhe uma propriedade em Quarteira, uma casa de veraneio, com documentos comprovando laços afetivos. Ana leu em voz alta para Sofia, o coração apertando. Ela me via como filha. Ou mais? Sofia assentiu, olhos úmidos. Amor sem rótulos. Vamos ver? A viagem a Quarteira foi reveladora. A casa, uma vila branca com azulejos de peixes estilizados e varanda para o mar, cheirava a lavanda seca e memórias. Dentro, álbuns de fotos, Isabel e a mãe de Ana jovens, rindo em festas de São Martinho, uvas roxas nas mãos, cartas trocadas, cheias de metáforas marítimas, tu és minha gaivota, voando sobre proibições. Ana tocou as páginas, lágrimas caindo como chuva fina. Elas foram corajosas no silêncio. Sofia abraçou-a de atrás. E nós, na luz. Herdeiras de um amor que não morre. A descoberta trouxe paz, mas também um sussurro de dúvida. Sofia, com o sucesso do documentário, recebeu ofertas tentadoras, um contrato em Madrid para uma série sobre empoderamento ibérico. É grande, Ana. Mas longe. Ana sentiu o pânico antigo, perda, abandono. E nós? Faro é nosso chão. Sofia hesitou, o conflito interno como tormenta interna, ambição versus raízes, força versus fragilidade. O dilema ferveu numa noite de lua cheia, durante a festa dos tabuleiros em Faro. Não, espera, isso é tomar. Em Faro, era a feira da manchete, com ranchos dançando ao som de concertinas, saias rodadas girando como flores. Elas caminhavam entre barracas de farturas e cerveja local, o ar vibrando com alegria coletiva. Mas Sofia parou sob uma guirlanda de luzes. Eu aceito o contrato. Mas só se fores comigo. Juntas, conquistamos o mundo.
Ana recuou, o barulho da feira abafando seu coração. E se eu não puder? A universidade, a casa de Isabel, minha tia. Sofia insistiu, voz urgente. Então eu fico. Mas não me peças para escolher entre sonho e ti, tu és o sonho. A discussão escalou, palavras afiadas como facas de cozinha, Ana acusando egoísmo, Sofia, medo paralisante. Tu sempre foges para os livros quando dói, gritou Sofia. Ana virou-se, correndo para a marginal, o mar negro engolindo sua silhueta. Sozinha na praia, Ana sentou-se, conchas cortando as palmas. O conflito era o verdadeiro alto tronar, não externo, mas o dragão interior da dúvida. Sofia, remoendo no hotel, ligou para uma amiga em Lisboa. Eu a amo, mas ela me sufoca com fragilidade. A resposta veio dura, amor não sufoca. Liberta. Decide ou perdes as duas. Amanheceu com reconciliação forjada no fogo. Sofia encontrou Ana na casa de quarteira, onde ela passara a noite lendo cartas. Eu errei, disse Sofia, ajoelhando. Não é escolha. É nós duas, construindo pontes. Ana ergueu-se, olhos claros. Eu vou contigo. Mas devagar, um mês em Madrid, depois voltamos. Faro é âncora. Abraçaram-se sob o sol nascente, o mar aplaudindo com ondas suaves. A traição final veio inesperada. Um ex-seguidor de Sofia, amargurado pelo sucesso UK, hackeou sua conta, vazando e-mails privados, confissões de Ana sobre medos, trechos íntimos de poemas. O escândalo rebentou, influencer expõe parceira frágil. Há thread online, doxings, ameaças. Sofia fechou a conta, o mundo digital desabando. Perdi tudo, soluçou ela, no colo de Ana. Mas Ana, transformada, pegou o laptop. Não perdeste. Reconstruímos. Lançaram um podcast conjunto, Vozes do Mar Partido, histórias de mulheres traídas pelo mundo, narradas com emoção crua. O primeiro episódio, sobre Isabel, tocou corações, doações fluíram, transformando perda em plataforma. No outono, de volta a Faro, elas sentaram-se na varanda da vila de quarteira, chá de erva doce fumegando. O drama nos uniu mais, disse Ana. Sofia sorriu, traçando linhas na mão dela. E o segredo? Tornou-se nossa força. O sol poente tingia o mar de ouro, prometendo humanamente, amor sobrevivem, não apesar das tempestades, mas por elas. O ciclo das estações em Faro fechava-se com o inverno suave, um lembrete de que nada é permanente, nem dor, nem glória. Ana e Sofia, agora tecelãs de uma tapeçaria compartilhada, dividiam tempo entre a pensão revitalizada, Margarida, redimida, transformar a num retiro para artistas LGBTQ+, com workshops de poesia e fado reinterpretado e viagens esporádicas. O podcast crescera, Vozes de Coimbra a Açores e quando episódios sobre resiliência, do armário ao altar público, o amor português floresce. Ana publicara Conchas Quebradas, o livro um sucesso modesto mas profundo, com leituras em livrarias de Lagos onde mulheres idosas se aproximavam, sussurrando obrigada por contar o que eu vivi. Sofia, livre do jugo digital, dirigia documentários independentes, o último sobre herdeiras invisíveis, mulheres como Isabel, cujos amores moldaram silêncios generacionais. Tu me ensinaste que força não é gritar, mas persistir, dizia ela a Ana, em noites de lençóis emaranhados, corpos entrelaçados como vinhas de vinha lentejana. O conflito residual veio como eco distante. Um primo distante de Margarida, devoto radical, processou pela difamação familiar via as cartas vazadas. O tribunal em Faro, com juízes de rostos enrugados pelo sol, ouviu testemunhos, Ana defendendo o legado de amor, Sofia citando a Constituição de 1976, igualdade para todos os amores. O verdito, a favor delas, foi um marco local, o passado não acorrente ao presente. O primo saiu cabisbaixo, mas Faro, terra de perdão, convidou a um jantar de reconciliação, borrego assado e vinho de lagoa, conversas curando feridas.
No clímax pessoal, uma gravidez inesperada, não delas, mas de uma ouvinte do podcast, uma jovem de Tavira inspirada a sair do armário e formar família com sua parceira via inseminação. Elas amenturaram, Ana escrevendo dedicatórias poéticas para o bebé, Sofia filmando o parto como hino à vida. Vês? O nosso drama semeia esperança, disse Ana, segurando a mão da rapariga no hospital de Faro, cheiro de desinfetante misturado a flores frescas. O fim, ou melhor, o continuum humanista, veio numa manhã de dezembro, 2 anos após a ponte. Elas casaram-se numa cerimónia íntima na praia de Faro, sob o olhar de gaivotas e o som distante de ranchos de Natal. Vestidos de linho branco bordado com motivos de conchas, alianças de filigrana de Gondomar, votos trocados ao pôr do sol. Ana, tu me tiraste do abismo, Sofia. És minha maré viva. Sofia, e tu, minha âncora frágil. Juntas, somos oceano. Margarida abençoou com lágrimas o ramalhete de flores de laranjeira na mão. Amigas de todo Portugal, de fadinhas de Alfama a surfistas do Ericeira, dançaram numa roda, concertina tocando Só Eu Sei. O mar, testemunha eterna, murmurou aprovação, ondas lambendo a areia como aplausos suaves. Anos depois, com uma filha adotiva de olhos verdes correndo nas falésias, Ana e Sofia contariam a história. Começou com um segredo, sobreviveu a dramas, floresceu em amor. Faro, com suas muralhas antigas e horizontes infinitos, seria o pano de fundo, lembrete de que na terra dos navegadores, o coração é o maior oceano, navegável com coragem e ternura. E assim, na tapeçaria da vida portuguesa, rica em fado, azulejos partidos e amores resilientes, duas mulheres teciam seu fio, frágil e forte, unidas pelo passado, iluminadas pelo futuro. O fim? Não há fins em Faro. Apenas marés que voltam, sempre.